Amigos do Saúde Digital, hoje estou tendo a honra de receber Regina Chamon, que está lançando o livro dela, o Desestresse. Você vai entender a função disso aqui, como que você pode gerenciar o estresse, primeiro seu e depois levar para o seu paciente para melhorar os resultados da sua consulta do seu paciente. Regina Chamon, ela é uma liderança, ela é uma autoridade em gerenciamento de estresse, já ela vai se apresentar, mas antes quero te falar sobre a nossa imersão da SD Escola de Negócios Médicos, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro, agora na cidade de São Paulo, e eu quero ter a oportunidade de conhecer você pessoalmente, você que já me acompanha aqui, já entende, conhece o conteúdo que a gente entrega, a imersão, ela vai te ajudar muito. Você vai aprender sobre finanças, gestão, marketing, vendas e tecnologia para aumentar o faturamento do seu consultório de forma ética. Então, vai na descrição desse episódio, vai ter um link lá, você clica, fala com o nosso vendedor, ou se não, você pode ir lá no @LorenzoTomé e escrever lá imersão, que eu vou te mandar toda a ementa do curso, todo o material para você participar conosco. Beleza? Bom, Regina, satisfação demais ter você aqui. A nossa história é muito legal, né, Regina? A gente se conheceu, você já esteve aqui no podcast, a gente se conheceu digitalmente, ficamos amigos por anos, né? Foi na época da pandemia. Foi. Até que você foi na imersão, né? Você comprou a imersão e eu te conheci pessoalmente na imersão. Anos depois, né, Lorenzo? Anos depois. Anos. Depois virou mentorada da SD Escola e eu também aprendo muito com você, viu, Regina? Eu tenho te falado que o tanto que eu aprendi com você sobre gerenciamento de estresse, o quanto isso tem feito impacto na minha vida e na vida da minha família. Então, é muito legal ter você aqui, uma amiga, para trazer esse tema num momento tão especial para você, que é o lançamento do seu segundo livro pela editora Manolio, uma editora muito reconhecida, sobre o desestresse. Antes da gente falar do livro e dessa temática, eu quero que você conte um pouquinho do seu background. Boa, Lorenzo. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui e acompanhar a evolução também, né? A primeira vez que a gente gravou era no Zoom, eu na minha casa, você na sua casa, e olha onde a gente está hoje, né? Então, é muito gostoso acompanhar todo esse caminho do saúde digital. Eu sou médica hematologista de formação, né? Então, fiz toda uma formação bastante convencional, fiz faculdade na Unicamp, residência de clínica médica, residência de hematologia, tudo lá na Unicamp. E quando eu comecei a trabalhar, tem bastante tempo isso já, né? Quando eu terminei a residência, na época, a gente não falava sobre burnout, sobre estresse, mas hoje, olhando para trás, eu me reconheço muito nesse lugar. Eu estava extremamente esgotada, cansada, insatisfeita com a profissão, né? Muitas vezes eu me questionei, nossa, mas será que era medicina mesmo que eu queria fazer? E isso depois eu fui entender que é o impacto do estresse no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele funciona diferente quando a gente está estressado, né? E aí, nesse momento meio ali de desilusão com a profissão médica, eu comecei a tentar entender como é que eu poderia fazer a medicina de um jeito que fizesse mais sentido para mim. E eu praticava yoga nessa época, era uma coisa que me fazia me sentir muito bem enquanto eu estava ali durante a prática. A hora que eu saía da prática de yoga, já tudo de novo, né? Cansaço, infecção de repetição, um sono horroroso, sempre irritada. E uma coisa que hoje eu reconheço, que me chama muito a atenção, que na época eu não tinha essa percepção, é que eu ficava muito impaciente com os pacientes. Sabe? Uma coisa que vinha muito assim na minha cabeça durante as consultas era, gente, mas por que essa pessoa tá me falando isso? Será que não é possível? Sabe? Então, eu não tinha muita paciência para ouvir a queixa do paciente, para acolher, para tentar junto com ele buscar uma solução para o problema. Era uma coisa muito reativa naquela época. E hoje eu sei que isso é porque eu me sentia esgotada, né? Não é porque eu não tinha paciência com o paciente, é porque meu potinho já estava extravasando e eu não conseguia, eu não tinha como absorver aquela queixa. Então, enfim, nessa busca de tentar entender como fazer a medicina diferente, eu fui procurando outros caminhos. E entre outros caminhos que eu fui encontrando, eu me deparei com essa ciência que envolve o estresse, como isso de fato impacta a fisiologia do nosso corpo.
e quais são possíveis soluções para isso. Então, eu fiz uma formação em professora de meditação para profissionais de saúde na Escola Paulista de Medicina e estou como docente desse curso até hoje, dentro dessa equipe. Já são 9 anos de docência no curso. Fui fazer uma certificação em Harvard. A Escola de Medicina de Harvard tem um braço de medicina mente e corpo, que é o Benson Henry Institute. E eu me certifiquei lá em gerenciamento do estresse e treino da resiliência. E sou certificada por esse programa e faço parte dessa comunidade de médicos ao redor do mundo certificados. E mais recentemente eu também fiz a certificação internacional em medicina do estilo de vida pelo Board Internacional, cujo um dos principais pilares é exatamente o gerenciamento do estresse, e eu gosto de puxar a sardinha dizendo que ele é a base de todo um estilo de vida saudável, né? Porque se a gente está estressado, a gente come mal, a gente dorme mal, a gente não consegue se exercitar. Então, quando a gente pensa em tratamento, prevenção de doenças e promoção de saúde, o estresse é um pilar muito fundamental que às vezes não é muito valorizado. Porque a gente tem um pouco essa ideia de que isso é coisa da sua cabeça, é algo menor, é bobagem, é mimimi, né? Então, existe toda uma fisiologia por trás disso e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Exatamente. Eu diria que é negligenciado. Todo mundo sabe. A gente estuda isso, eu fui percebendo o quanto eu negligenciava esse pilar fundamental do estilo de vida e que faz diferença. Então, eu sempre cuidei muito bem da minha alimentação. Aliás, sempre cuidei bem, muito bem, é exagero. Sempre cuidei bem da alimentação, sempre cuidei bem do movimento, do pilar do movimento, da atividade física, sempre cuidei bem do sono. Agora, o estresse, aquilo ali trabalhava contra mim, porque workaholic, uma vida sem margem. Sempre tive uma vida sem margem. Uhum. E agora você sabe o livro que eu estou lendo, Sim. Margem. Então, baseado nisso, a gente começa a ver os impactos, porque toda vez que você tem alguma coisa, você vai no médico, o médico fala assim, estresse, cuidado com o estresse, cuidado com o estresse. Mas caramba, essa entidade, né? É uma entidade, né? Esotérica, assim. Se você for ler o fator de risco para qualquer doença, não, o estresse. Tá, mas o que a gente está fazendo para né, para cuidar disso? E você me abriu esse conceito, e agora acabei de ganhar esse livro lindo. Se eu dar um foco aqui, por favor, nessa capa bonita aqui, que ela que escreveu, para quem não está vendo, é uma capa verde, o título é Desestresse, da editora Manoli. Então, acabei de ganhar, vou ler tudo aqui, porque eu estou num processo, né? Ninguém está pronto para gerenciar estresse, é uma caminhada. Eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso agora. Regina, vamos entender esse estresse? O que é isso? Como que isso diferencia? Isso separa, Regina, a ciência do misticismo. Do misticismo, boa. Tanto que o subtítulo do livro é esse, né? Ciência e prática. Tem ciência já sobre isso, né, Lourenço? Tem muita ciência, na verdade, sobre essas interações. E aí eu acho muito engraçado quando eu dou aulas no meu curso de capacitação, em congressos, e aí a gente vai trazendo dados de grandes revistas médicas, tem publicação no JAMA, no Lancet, e as pessoas falam, nossa, porque parece que é um negócio... Tá na revista médica, isso é científico, isso é fisiologia do nosso corpo. Então, acho que primeira coisa, queria trazer alguns dados especificamente sobre a saúde do médico. A gente tem pesquisas feitas pelo Centro de Pesquisa da AF aqui no Brasil, 2023, 2024, mostrando dados um pouco assustadores, assim, né? Dentro da comunidade médica, mais de 60% dos médicos têm ou já tiveram sintomas de burnout. Esse é um número muito grande quando a gente compara com a população em geral, né? Também 80% dos médicos se sentem acometidos por sintomas de ansiedade.
Então, de cada 10 médicos, 8 têm sintomas de ansiedade. E muitas vezes a gente vai passando por cima disso porque a gente confunde esses sintomas com desempenho, com produtividade, com sucesso. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, essa confusão. Que a gente entende que a pessoa bem-sucedida é a pessoa que não tem tempo para família, que não tem tempo para mais nada, que só trabalha. Olha como esse médico é dedicado, a vida dele é só trabalho. Só que isso no longo prazo não se sustenta. Porque a fisiologia do nosso corpo ela foi feita para lidar com o estresse de forma pontual. Então, o estresse é um mecanismo fisiológico maravilhoso, é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente não tiver resposta de estresse no nosso corpo, a gente não sobrevive a desafios e a ameaças. Para gravar esse programa agora, a nossa resposta de estresse está ativada. A gente precisa dela. Mas ela foi feita para ser ativada e desligada depois de algum tempo. E aí, um tempo de recuperação, de volta à homeostase, para daí ligar de novo essa resposta, né? E o que tem acontecido conosco, médicos, e com a população em geral, é que a gente passa a ficar com essa resposta fisiológica ligada por muitas horas no dia. Isso começa a trazer efeitos muito tóxicos para o nosso corpo. Então, basicamente, a resposta de estresse é uma resposta que a gente chama de neuroendócrina. A gente tem ativação do sistema nervoso simpático, do hipotálamo, da hipófise, e isso gera comandos para as nossas glândulas periféricas para a liberação de cortisol e adrenalina, que são as principais substâncias envolvidas na resposta de estresse. E aí, algumas partes do nosso corpo vão se ligar frente ao cortisol e adrenalina e outras vão desligar. Então, a gente tem aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. E com isso, no longo prazo, a gente vai ter várias repercussões no risco cardiovascular. O aumento do cortisol faz com que a gente tenha uma resistência temporária à insulina para liberar mais glicose e ter esse recrutamento energético para a periferia do corpo. Mas se isso se torna crônico, a gente começa a ver esse impacto da resistência à insulina numa série de doenças metabólicas. Então, a gente tem dados, por exemplo, que o estresse do trabalho está relacionado a um aumento de 2 vezes no risco de desenvolvimento de síndrome metabólica. Mulheres cronicamente estressadas, tem um estudo muito legal na Austrália, um estudo de 15 anos de segmento, com mais de 14 mil participantes. E em 3 anos, as mulheres mais estressadas têm um risco de desenvolver diabetes 2,3 vezes maior do que as mulheres não estressadas. Então, são dados objetivos, né? E isso vai repercutindo, então, no nosso sistema cardiovascular, doenças metabólicas. E o grande vilão da resposta de estresse no adoecimento é o desequilíbrio do sistema imunológico. Ao mesmo tempo que a gente tem uma redução da capacidade de defesa do nosso corpo, né? Todo mundo sabe que o corticoide é imunossupressor. Se a gente tem um cortisol aumentado por muito tempo no nosso organismo, ele também vai ter esse efeito imunossupressor. Mas tem o outro braço, que daí está muito associado às doenças crônicas não transmissíveis, que é a inflamação crônica subclínica, que está na fisiopatologia de praticamente todas as doenças de hoje, né? E esse desequilíbrio, ele é provocado pelo estresse tóxico. Então, a gente vê que o estresse vai permeando todas as áreas da nossa saúde e, por isso, todas as especialidades médicas precisam saber um mínimo sobre fisiopatologia do estresse crônico. E a gente não aprende isso, né, geralmente. A gente acha que a gente sabe, né? Porque, assim, Exato. você falando, isso a gente já estudou isso por várias vezes. Agora, a gente não tem a chamada intencionalidade para tratar isso e olhar isso primeiro na gente, para depois do paciente. Porque é impossível o médico, de fato e de verdade, se preocupar e cuidar de um paciente sobre o estresse, se ele não conhece que ele está desregulado, desequilibrado. E você traz um dado, pinta um cenário muito interessante, que é a gente ter essa visão do sucesso. O sucesso é aquele médico, né, que acorda 6 horas da manhã, está no hospital, aí ele faz 300 cirurgias, não, 2 cirurgias, aí não dá tempo dele almoçar, aí ele passa na lanchonete e pega uma coxinha frita. Aí ele tem que ir para casa para levar o filho para escola. Aí ele joga o jaleco no banco de trás. É isso. E aí ele chega atrasado na escola, porque ele não deu tempo de almoçar, está atrasado, mas tá tudo bem. Aí ele vai pro consultório, aí ele tira o jaleco tá todo amarrotado. Não, mas tudo bem, porque a minha vida é corrida e eu tô ali com o jaleco amarrotado. Aí
às 18 horas, eu tenho um compromisso com a minha esposa, porque é aniversário dela. E se aí você tiver sorte, senão você tem uma aula da indústria para assistir, para falar sobre o novo medicamento. Não, mas é aniversário da minha... É 18 horas, eu combinei de pegá-la pra gente ir jantar. Só que eu chego às 19. Por quê? Porque o consultório chegou mais um paciente, eu coloquei. Aí a gente vai às 19, aí essa chamada vida sem margem. Você não tem margem. E isso é uma situação de estresse a todo momento. E isso não, na minha opinião, isso não é padrão de sucesso. Não é. Não pode ser padrão de sucesso. Muitas das vezes a gente olha para o carro que a pessoa tem e jogou o jaleco atrás lá, que amassou. Às vezes a gente olha para a casa que ele mora, para o padrão de consumo que ele tem, para a viagem talvez internacional que ele faz. Mas não dá para ser normal uma vida sem margem, sob cortisol em cima o tempo todo. E não tem como esse médico olhar para o paciente dele e entender que ali tem uma pessoa em sofrimento e que a doença que ele está olhando e tratando com evidências científicas, ela pode ser prejudicada se esse fator não for cuidado. Sim. Então, descrevendo todo esse cenário, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse... Quando que o estresse passa a ser doentio e o que a gente pode fazer para gerenciá-lo. Conforme você foi falando, Lorenzo, vai ficando muito claro, assim, que o problema não é estresse. Acho que um dos mitos do gerenciamento do estresse é que, assim, então agora não vai existir mais estresse na sua vida. Mentira, vai. O estresse vai existir. A maioria das coisas que a gente vive, a gente não tem controle, né? E a falta de controle é uma das coisas que torna as situações estressantes. Então, a grande questão não é a gente não ter estresse na nossa vida. A grande questão é a gente conseguir colocar momentos de recuperação no nosso dia entre os episódios de estresse. É a gente ter pequenos momentos que eu brinco que são os colchõezinhos que vão amortecer a carga de estresse. Né? E aí, isso não precisa ser nada místico, esotérico, porque às vezes a gente fica com a sensação assim, então para gerenciar o estresse eu tenho que meditar 1 hora por dia, fazer uma aula de yoga e, sei lá, ir para um retiro nas montanhas. Não é isso, gente. São práticas que a gente coloca no meio do nosso próprio dia que fazem esse contraponto fisiológico. Né? Então, do mesmo jeito que o nosso corpo tem a resposta de estresse, naturalmente a gente tem uma outra resposta que se chama resposta de relaxamento, que a gente induzir a fisiologia do descanso profundo no nosso corpo. Então, a gente trazer para o nosso dia a dia esse equilíbrio entre momentos de estresse, treinar o estresse positivo que existe também, né? Uma das coisas que treina esse estresse de adaptação, que é um estresse bom, é o exercício físico. Exercício físico ajuda o nosso corpo a entrar e sair da resposta de estresse. Então, essa é uma prática boa. Mas a gente também tem esse outro lado da balança, que é induzir a fisiologia restaurativa do organismo. E para isso, a gente tem uma série de técnicas, exercícios respiratórios, práticas de conexão, tudo que nos traz a sensação de segurança faz com que o nosso corpo saia da resposta de estresse. Então, eu gosto sempre de dizer que o contrário de estresse não é calma. O contrário de estresse é segurança. E aí vale a gente olhar na nossa rotina, e isso vai ser muito individual para cada um, o que te traz essa sensação de segurança na sua vida. Para algumas pessoas, essa segurança vem de uma prática religiosa, de uma prática espiritual. Para outras pessoas, a sensação de segurança vem de conversar com uma pessoa que te dá essa sensação de suporte, né? Que às vezes é um familiar, às vezes é um mentor. Dentro da nossa vida profissional, muitas vezes essa figura do mentor é alguém que não vai te falar o que você tem que fazer, mas vai te dar a segurança para fazer o que tem que ser feito. Então, essa conexão, ela também é uma prática que nos ajuda intencionalmente a lidar com o estresse profissional. E muitas vezes o profissional de saúde, o autônomo, a gente é muito solitário na profissão, né, Lorenzo? Isso é muito estressante. Porque a gente começa a fazer sem tempo para refletir, sem olhar num horizonte um pouquinho mais longínquo para entender se a minha carreira tá indo pro lado que eu quero. Então, muitas vezes ter um colega em quem você se inspira, essa figura do mentor também é um mecanismo de gerenciamento do estresse que a gente muitas vezes não associa. Então, essas estratégias que nos trazem a sensação de segurança, elas ativam no nosso cérebro a região do córtex pré-frontal,
que é a região do raciocínio lógico, da tomada de decisão. E quando a gente tem essa ativação do córtex pré-frontal, a gente regula o funcionamento da amígdala cerebral, que é a área que dispara o estresse. E aí a gente tem uma redução do estresse e, ao contrário, né, da liberação do cortisol e da adrenalina, que no longo prazo é prejudicial, a gente começa a liberar substâncias como óxido nítrico, que é vasodilatador. E aí a gente tem muito benefício cardiovascular por conta desse aumento do óxido nítrico. A gente libera endocannabinoides, que são substâncias que a gente tem receptor em praticamente todas as nossas células do corpo, que dão essa sensação de calma, de tranquilidade. E aí, Lorenzo, o que eu vejo muito significativo na nossa prática profissional é que, assim, a gente só consegue ter um olhar de cuidado com o outro quando a gente está fora da resposta de estresse. A resposta de estresse ativada é uma resposta que faz com que a gente tenha um olhar só pra gente. A gente quer se proteger, sobreviver. Então, enquanto você está em resposta de estresse, você não é capaz de fazer um cuidado adequado com o outro. Seja esse outro a sua família, as pessoas que você ama ou o seu paciente. Então, é fundamental a gente, como profissional de saúde, eu falo isso para todos os meus alunos, é uma questão de ética profissional a gente recrutar essa resposta de relaxamento de forma cotidiana, porque é através dela que a gente é capaz de cuidar do outro. E isso é maravilhoso, né? Porque você está sobre estresse, então o seu motor está numa rotação que lá na frente vai dar problema. E você não consegue olhar para o seu paciente, mas também para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. E dentre as nossas conversas, né, Regina, que eu troco muita ideia com você, eu te falava, eu lendo lá o livro, eu te falava assim, Regina, eu sou muito workaholic, e eu tenho a sensação que eu tô viciado no trabalho e que às vezes eu preciso... Agora eu já estou conhecendo esse vício e eu preciso tomar decisões para tirar desse vício, né? E graças a Deus e pelos nossos papos eu tenho sido bem sucedido nisso de colocar estas pausas, criar mecanismos e buscar ativamente com intencionalidade esse gerenciamento. Então, só para alguns exemplos que às vezes pode ajudar, a gente é muito solitário, muito sozinho e muitas vezes eu estou trabalhando na frente de um computador ou fazendo reunião com a equipe ou fazendo reunião com pessoas de fora da empresa. E eu comecei a colocar vídeos no YouTube com aqueles sonzinhos relaxantes da natureza. O primeiro impacto que eu notei, Regina, é que antes eu sentava e ficava 3, 4 horas. Não levantava nem para tomar água, nem para ir no banheiro. Por eu colocar esse videozinho ali no meu fundo, ali na TV, passando aquele vídeo com aquela imagem e com aquela música de sons da natureza, eu desperto mais para aquela situação e eu tenho pausas de tomar uma água, relaxar, mexer, andar. Parece que eu não tenho aquela mesma motivação de ficar aquele tanto tempo na cadeira, o que foi ótimo. E você acha que a sua produtividade caiu por causa disso? Imagina, nunca. É isso, Lorenzo. Cai. Porque a gente tem essa ideia, né, de que se eu ficar aqui só fazendo, eu vou render mais. Mas não é essa a realidade. O nosso cérebro, ele não foi feito para ficar horas seguidas produzindo. Ele foi feito para produzir, descansar, produzir, recuperar. E aí, o corpo, ele dá esse sinal pra gente, né? Porque mais ou menos a cada 90 minutos de produtividade, você começa a ter necessidade de pausa, de recuperação. O seu corpo tem essa necessidade fisiológica. Então, a gente começa a se sentir meio cansado, parece que não tá raciocinando direito. Aí, ao invés de a gente fazer uma pausa curtinha, o que a gente faz? Toma café, come um doce, que o açúcar é um estimulante do sistema nervoso central, e segue. Ao passo que se você fizesse uma pequena pausa como isso que você está falando, você se recuperaria muito mais e conseguiria ter uma produtividade na próxima 1h30 muito melhor. Muito melhor. E tem outro fator que me ajudou bastante, foi comprar esse anel aqui, que você pode mostrar aqui pra gente, aqui na câmera.
Esse anel Ultra Human, ele é um Smart Ring, então ele mede vários dados corporais, como temperatura, saturação de O2, variação da frequência cardíaca, e ele monitora vários achados aqui. E ele começou a me mandar mensagens de manhã, porque eu tenho o hábito de acordar cedo, eu acordo às 5 da manhã. E ele falou assim, você está agora na sua janela de antecipação do ciclo circadiano. Procure fazer uma caminhada e expor a luz solar, que isso vai... Aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero trabalhar atividade de alta performance, até nisso. Não, eu quero ir lá trabalhar musculação, trabalhar a corrida. Mas eu vou dar uma chance, eu vou caminhar. E aí eu passei a ir para a academia caminhando, que dá 1 quilômetro, ali o sol nascendo e tal. Isso teve um fator sensacional na forma do meu dia. A ponto que domingo, quando eu já não vou praticar atividade física no domingo, porque já é do meu calendário, mas eu vou fazer a minha caminhada. Então eu não estou querendo o benefício da atividade física, embora seja também o benefício da atividade física, mas eu estou querendo o benefício mental que aquilo faz no meu dia. Exato. E isso tem um outro ponto que eu gosto muito de falar, que é o que você mede, você consegue gerenciar. Então, se eu estou medindo que aquilo está fazendo bem para mim, seja no meu sono, na minha atividade física, eu consigo gerenciar e eu consigo trazer como prioridade na minha rotina diária. Isso, a gente precisa ter esta consciência e trabalhar ativamente para que nós sejamos o nosso paciente zero. Sim, perfeito. E tem uma coisa, Lorenzo, eu gosto desses recursos, né, da gente mensurar, entender, porque a gente está tão desconectado da nossa própria saúde que às vezes a gente precisa de um equipamento contando pra gente como que a gente tá, né? Mas também é muito legal, conforme você vai tendo esses indicativos iniciais, que a gente comece a se observar e perceber o próprio corpo, para que a gente possa daí ter um termômetro interno, que não precisa o tempo todo de alguém de fora, né, entre aspas, seja lá um anel, relógio, qualquer coisa te falando como é que você tá. Então também esses equipamentos ajudam a gente a ir criando essa percepção interior, que a gente chama de interocepção. É observar como é que o meu corpo tá por dentro e qual é a necessidade desse momento para eu me regular. Eu gosto muito de um conceito de saúde, de uma pesquisadora chamada Uber, que ela diz que saúde é a capacidade de adaptação e autorregulação. Então, quando a gente vai se tornando capaz de se adaptar às situações e o próprio corpo consegue se regular, isso é um sinal de saúde, mesmo que a gente tenha uma doença, né? Que saúde e doença não são opostos. Então, como é que a gente vai usando essas ferramentas para aprender a se observar, se regular, para que daqui a pouco a gente não precise mais delas. E isso é uma sabedoria que a gente vai ganhando em primeira pessoa, né? A gente é meio cientista da gente e a gente se torna capaz de ensinar o paciente, para que o nosso paciente também possa aprender isso, entender o momento de se regular e para que ele ganhe autonomia no seu próprio cuidado. Eu costumo, a gente vai sendo biohackers, a gente vai hackeando, e eu concordo plenamente com o que você disse. Provavelmente, meu pai tem 77 anos, sempre morou no interior, zona rural, então provavelmente ele não precisa de um anel desse. Exato. Os estímulos que ele tá tendo, ele conhece, é incrível. Esses dias ele veio me visitar aqui e ele falou assim, vai chover. Eu falei, que é isso, pai? Vai chover? O céu tá... E foi lá chover. Então, assim... É a pessoa que está extremamente conectada, que conhece. Ele não precisa do anel desse aqui. Ele não precisa. Agora, a gente tem esses recursos para hackear, para voltar a essa situação. Para voltar a essa situação de eu preciso conhecer o meu corpo e eu preciso escutar o meu corpo. Os chamados, os sinais que ele está me dando. Gente, me conta aqui. Agora, para um pouquinho e pensa aqui. Tem alguma coisa de esoterismo até agora que a gente falou aqui? Tem alguma coisa de abraça árvore? Tem alguma coisa de misticismo? É biologia pura, né, Lorenzo? O que eu acho lindo nisso é que é biologia. Às vezes eu fico até assim, nossa, será que eu tô só focada na biologia? Mas eu acho tão maravilhoso essa forma do nosso corpo funcionar, né? Que vamos olhar para isso e vamos usar isso ao nosso favor, né?
Dá a impressão que a gente foi evoluindo e isso era uma necessidade que a gente não precisava dela. Como eu acabei de trazer o exemplo do meu pai. Exato. A vida que ele está imerso, ele não tem essa necessidade, porque ele já tem um próprio mecanismo de autorregulação. Isso já... ele tem um balanço muito bem feito naturalmente. Exato. A gente foi evoluindo, o progresso vem chegando, a agenda vai ficando cada vez mais apertada e a gente acha que a gente vai ter esse equilíbrio como antigamente. Não, mas agora a gente precisa olhar como ciência. Mas sabe um pouco a sensação que eu tenho, Lourenço? Bem antigamente, né? A medicina e a religião, elas eram a mesma coisa praticamente. E aí chegou um momento em que se precisou quebrar isso. Medicina, ciência é uma coisa, religião é outra coisa que tá no campo meio ali do... Não consigo entender tudo. E a gente fez isso com a gente também. O corpo, que é um lugar mais concreto, ficou num lugar. E a mente, que é algo mais sutil e subjetivo, ficou em outro. E aí a gente meio que desvaloriza esse campo sutil e foca muito no concreto. Só que essas duas coisas são uma só. O que a gente pensa, e aí eu sempre tomo cuidado de falar isso pra não cair nesse lugar muito esotérico, né? Mas assim, o que a gente pensa cria uma biologia no nosso corpo. Se eu tenho pensamentos de desafio e ameaça o tempo todo, isso se reflete numa bioquímica de liberação de cortisol e adrenalina. E isso cria uma realidade biológica que vai me fazer adoecer no longo prazo, né? Então, também, eu acho que trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, esse olhar de como é que eu tô cuidando do que se passa na minha cabeça, das informações que entram, das coisas a que eu me exponho. Se a gente se expõe o tempo todo a conteúdos bélicos, a alta produtividade, não há espaço para o cultivo de qualidades que são qualidades do humano. Compaixão, paciência, né? Essas habilidades colocam o nosso corpo nesse estado de segurança, que muda o funcionamento biológico. Então, não tem como a gente cuidar de uma pessoa, da saúde física ou mental de uma pessoa, sem olhar para isso. E aí é por isso que eu falo, todas as especialidades médicas, mesmo que você não seja um especialista em gerenciamento do estresse, você tem que ser capaz de trazer recursos que apoiem o seu paciente no gerenciamento do estresse para que ele tenha um melhor desfecho de saúde. Senão, sabe o que acontece? O paciente vai num médico, não melhora, vai em outro, não melhora, vai em outro, não melhora. E você nunca vai ter a fidelização desse paciente com você, né? Ele não vai voltar se ele não sentir dá que resultado. Não dá resultado. Então, isso entra como base do tratamento. Do mesmo jeito que você vai prescrever uma medicação, se você não sabe um recurso para ensinar para o seu paciente, você tem que saber onde ele pode ir buscar e orientá-lo nesse sentido. Regina, você é a nossa mentora do curso, da segunda turma do curso Planos de Acompanhamento. E é exatamente você que me acompanha aqui sabe como eu tenho falado sobre o plano de acompanhamento. É o modelo de negócio que permite o médico cuidar da doença, mas olhar também para a saúde. E quando a gente fala de saúde, são 4 pilares fundamentais: sono, atividade física ou movimento, a alimentação e gerenciamento de estresse. Você é a nossa professora para ensinar para o médico o que ele precisa na prática clínica dele para gerenciar o estresse do paciente dele. Como a gente vive uma medicina super especializada, o médico tende a olhar para isso, e o curso foi pensado nisso, Regina, a gente já conversou sobre isso, que ele é incapaz ou que ele não tem as habilidades necessárias para cuidar da alimentação, do sono, da atividade física e do estresse do paciente. Uhum. Poxa, mas você fez 6 anos de medicina, você conhece toda a jornada do seu paciente, você conhece todo o equilíbrio que esse paciente tá. Você lê artigos que falam o impacto da alimentação, do sono, da atividade, do estresse na doença ou na saúde. Por que você não teria condições? E aí, o médico começa a falar, e aí ele fica como se fosse quase que um leigo. Você precisa cuidar do seu estresse. Tá, mas a Ana Maria Braga tá falando isso lá também. Exato. O meu vizinho aqui, o guru do Instagram, tá todo mundo falando que eu preciso cuidar do estresse, mas eu, enquanto paciente, como que o senhor me ajuda, doutora, como que você olha para mim e me ajuda?
E aí tem muito valor, e é claro que tem que ter um modelo de negócio que sustente, porque se a sua hora não estiver sendo bem remunerada, para ver essa conexão legítima com o paciente, não vai rolar, não vai acontecer. Por isso que o plano de acompanhamento é essa ação. Então, queria que você, do seu olhar, você ensina no seu curso de capacitação o médico a fazer isso. Primeiro ele olha para ele, como eu, paciente zero, e depois ele aprende esse conceito para entregar para o paciente. Queria que você falasse sobre isso, até dando um pouco do que você vai ensinar para a gente no curso, de como o médico pode ter esse olhar para o paciente dele. Sim. Acho que a primeira coisa é isso que você falou, né, Lorenzo? A gente ser o nosso paciente número 0. E aí, a maioria dos médicos que procuram o meu curso, eles vêm porque eles querem aprender a tratar o paciente. E aí, no meio do caminho, eles se descobrem esse paciente, né? Ontem mesmo, uma das alunas me mandou mensagem, assim, maravilhada, porque ela tá no climatério. E, entre outras coisas, ela começou a aplicar estratégias de gerenciamento do estresse e a vida dela mudou, assim, né? Então, a primeira coisa que eu acho fundamental é a gente entender esse mecanismo biológico, porque quando o paciente vai no médico, ele quer um olhar médico, ele não quer o olhar do guru, ele não quer um professor de yoga, ele quer um médico. E o médico tem essa linguagem biológica. Então, quando a gente ensina para esse paciente o que o estresse está fazendo dentro do corpo dele, o que as estratégias de gerenciamento do estresse vão melhorar, a gente motiva esse paciente para a mudança. Essa é a primeira coisa. A biologia, ela tem que ser entendida, né? E aí, depois, é a gente entender que pequenas estratégias, que eu gosto de chamar de mini práticas, que a gente vai colocando ali no meio do dia, vão fazendo essa regulação fisiológica e vão dando condição para esse paciente a ter melhores escolhas de saúde. Porque se eu estou vivenciando um estresse crônico e o meu córtex pré-frontal, que é a área do planejamento e da tomada de decisão, não está funcionando direito, eu nunca vou conseguir implementar uma mudança do padrão alimentar, eu não vou conseguir fazer escolhas que me permitam dormir mais cedo para regular meu sono, né? Então, a gente precisa de intervenções pequenas e eficazes que vão, ao longo do dia, apoiar esse paciente na mudança de comportamento, que é algo fundamental no tratamento de qualquer doença crônica hoje, né? Então, o remédio, ele é importante? Super importante. Mas a mudança de comportamento é o que vai sustentar esse paciente no longo prazo. E a mudança de comportamento, ela só é possível quando a gente tem suporte. O paciente sabe o que ele tem que fazer. Ele tem um monte de informação na rede social, em qualquer lugar. Mas ele não tem ninguém que o ajude nesse processo de implementar e de medir e de entender se agora eu tenho que ajustar para cá ou para lá, né? E eu vejo muito o plano de acompanhamento nesse lugar, desse Perfeito. Segmento, desse ajuste, dessa continuidade de tratamento que de fato permite a mudança de comportamento e que precisa ter estratégias de gerenciamento do estresse, porque hoje praticamente 100% das pessoas está estressada e se você não cuidar disso, grande chance do seu plano de acompanhamento também não ter sucesso. E quando a gente fala de sucesso, é resultado para o paciente. É para você não virar uma commodity. Exato. Se você está cuidando do seu paciente e não está trazendo resultado, você tem chance de virar uma commodity. Você tem que prezar e buscar o resultado, a eficiência. E aí, pra gente... Então, o plano de acompanhamento do nosso curso é como se fosse uma pizza. Né? Você vai ensinar uma fatia dessa pizza. Que dentro do plano de acompanhamento, que é um modelo de negócio para você aumentar seu faturamento, mas antes disso, é como entregar valor para o seu paciente e não virar uma commodity, você vai ensinar uma fatia dessa pizza. No seu curso, você ensina a pizza inteira, que é o gerenciamento de estresse. Uma carga horária muito mais ampla, uma carga horária muito mais aprofundada, em que você ensina técnicas de meditação, bem completo. Então, lá no nosso curso, você vai ensinar o que ele precisa para lançar um plano de acompanhamento. Exato. Comece primeiro e depois fique bom. O que você vai precisar, médico, para lançar o plano de acompanhamento? No seu curso, você aprofunda isso de uma maneira mais técnica e para quem quiser aprofundar. Entrando nessa diferenciação aqui do nosso curso Plano de Acompanhamento e dos seus, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus negócios, do que você tem. Esse livro que está lançando hoje,
Você tem a sua mentoria, você tem o seu curso plano de acompanhamento, você tem o seu consultório. Conta um pouquinho do business da Regina Chamon. Como ganhar dinheiro com estresse, basicamente, né? Bom. Aí, ó, isso aí já é a frase que eu defendo pra você falar, hein? Gostei. Lorenzo, eu divido minha atuação profissional hoje em 2 braços. O braço da assistência, né, que é o consultório. E aí, no consultório, hoje em dia, pacientes... Eu ainda atendo hematologia, mas muitos pacientes me buscam para gerenciamento do estresse. E no consultório, eu ofereço o plano de acompanhamento de gerenciamento do estresse, que é o Cultivando Calma, né? Então, para o paciente que entende que o estresse é a principal questão dele, é a principal causa de adoecimento nesse momento, a gente vai mergulhar nas estratégias de gerenciamento do estresse, trazendo também sono, alimentação, todas essas outras condições. E aí, a gente muitas vezes tem necessidade do uso de terapias farmacológicas, fitoterápicos, associada à mudança de comportamento. Então, eu tenho esse braço da assistência e o braço da educação médica, que é onde eu ofereço esses cursos para profissionais de saúde, para que o profissional de saúde possa aplicar esse amplo repertório de estratégias de gerenciamento do estresse no seu consultório. Sejam as estratégias dentro das consultas ou as estratégias dentro de um plano de acompanhamento para qualquer outra condição, ou também o próprio plano de gerenciamento do estresse, né? Um plano de acompanhamento para gerenciamento do estresse. Então, é isso que eu ensino lá no curso. E aí, o curso ele tem alguns módulos. Ele tem o módulo da fisiologia, da ciência do estresse. Tem o módulo das estratégias práticas. E aí, a gente vê muitas estratégias dentro dos 3 pilares de gerenciamento do estresse. Então, o sistema de estresse saudável, o estímulo ao descanso profundo e os recursos de adaptação. E agora tem o módulo de negócios, né? De como é que a gente transforma isso em dinheiro, porque afinal de contas é nossa profissão e a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho. Então, lá no curso é isso. E ainda nesse braço da educação, eu tenho esses projetos de divulgação desses conceitos da fisiologia do estresse, de como isso nos impacta, para um público mais amplo. Então, nisso vem o livro, tem o podcast, que também chama Desestresse, de forma muito original. Que veio primeiro, né? Desde 2000. Tem 5 anos já. 2020, 5 anos já do programa. E eu trago bastante conteúdo também lá no Instagram, no @doutora-sangue-bom. Tem o seu grupo? Tem isso, para quem é profissional de saúde, eu tenho um grupo de estudos, que é um grupo, uma vez por mês eu dou uma aula discutindo um artigo científico sobre esse tema e é isso, né? Trazer a ciência. O grupo é gratuito, quem quiser participar é só me mandar um oi lá no @doutora-sangue-bom que eu mando o link. E você vê como é uma área que tem interesse. Tem mais de 750 pessoas no grupo, todos profissionais de saúde. Uma vez por mês a gente está ali discutindo um artigo científico. Então a gente não está falando sobre misticismo, a gente está falando de fato sobre esse olhar bem com o viés da saúde. Então o seu business está super organizado, né? Você tem o B2C, que é o Business to Customer, que é você entregando direto para o consumidor final. Que consumidor final? O seu paciente. Que muitas vezes hoje, né, a gente tem conversado sobre isso, Lorenzo, o meu paciente é o médico. O médico que está estressado e não está sabendo para onde correr tem sido o principal público do meu consultório hoje. Olha aí. Aí você tem o B2B. O que é o B2B? É você entregando para um outro negócio. Que negócio? Médicos e profissionais de saúde que querem aprender o que você faz para entregar isso no consultório dele. Então, exato. B2C e B2B. E aí eu quero te perguntar, aonde que a mentoria te ajudou e como que a mentoria aqui da SD Escola te ajudou nesse processo? Lorenzo, acho que eu não tinha muita clareza desse processo todo acontecendo, né? Então, eu gostava muito de dar aula, eu gosto de ensinar, isso é uma coisa que tá no meu DNA familiar, né? Meus pais são professores, né? É um lugar onde eu sinto muito prazer de estar, assim, pra mim é uma coisa fácil. Mas eu entendia que eu queria ganhar dinheiro com isso, mas eu não sabia muito bem como fazer. Eu fazia meio ali pelo prazer de fazer e estava numa luta muito grande de fazer o consultório movimentar. Então, o que eu entendi na nossa mentoria foi o tal do flywheel que você me ensinou, né? Que essas coisas estão todas conectadas. Então, o que eu aplico no consultório é o que eu ensino no curso, e isso vai fazendo todo esse movimento acontecer. Então, o meu entendimento é que a mentoria me deu clareza para enxergar isso e para construir
esse plano de forma intencional. Uma coisa que eu ia fazendo meio ali de forma muito orgânica, agora tem intencionalidade em como eu vou divulgar, em com quem eu vou falar, em qual é a ênfase que eu vou dar. Então, acho que esse olhar, para mim, esse olhar da estratégia do meu negócio, ele só veio com os nossos encontros da mentoria. A coisa, no começo, era meio nebulosa, né? E agora, passado alguns meses, a gente já vê com bastante clareza a ponto de eu conseguir falar isso aqui de forma bem explícita, A gente né? tinha algumas discussões, né? Vamos abrir aqui. E aí eu falava assim, Regina, mas como que você vai fazer o seu aluno ganhar dinheiro? Aí você falava, não, mas... Não quero que ele ganhe dinheiro, é só pra ele se cuidar. É só se cuidar. Eu falei, não, mas se for pra ele se cuidar, ele não... Ele tá te buscando primeiro para ele ganhar dinheiro. E aí eu falava, vamos trabalhar a linguagem, vamos trabalhar a comunicação. E o mais legal, Regina, é que você tem uma perspicácia e tal, porque tá tudo em você isso aí. Não é assim, nunca... Não, é você. Agora, a gente vai quebrando barreiras de achar que o que a gente tá fazendo é errado, do que achar o que a gente tá fazendo é antiético. Será que eu posso falar isso? Será que eu não tô extrapolando um limite? Não, é pelo contrário, você tá sendo assertiva. Costumo dizer que as nossas palavras, elas precisam ser como flechas que saem da nossa boca para acertar o alvo. Isso é a intencionalidade. Eu tenho que comunicar, aluno, vem aqui, faça, eu vou te ensinar tudo que eu sei para você ganhar dinheiro. Pra você aumentar o faturamento. Lorenzo, uma coisa que aconteceu que não estava muito programada e foi uma demanda que apareceu, conforme eu fui entendendo isso e mudando essa linguagem, muitas pessoas começaram a me procurar para eu oferecer consultoria para elas de como é que eu faço isso dentro do meu consultório, que era uma coisa que eu não estava mirando inicialmente, mas acho que essa mudança na forma de colocar e de expressar fez as pessoas entenderem que, nossa, a Regina é essa referência e eu posso contar com ela para isso. E é evidente que para o seu aluno entregar e ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, ele vai ter que começar por ele. Que era a minha preocupação inicial. Era a sua preocupação inicial. É impossível você fazer um fantoche, um robô que faça isso e não faz nele. É impossível. É porque aí você não tem verdade para falar sobre aquilo, né? Então, a gente precisa vivenciar, não tem jeito. No fundo, a transformação que você leva é para a pessoa. É para a pessoa. Mas a comunicação que você faz eu vou te transformar para você ganhar dinheiro. E é legítimo. E é isso que você fez. Essa é a sua trajetória, essa é a sua jornada. Você, há muito tempo, de uma maneira muito perspicaz, você foi atrás, se dedicou, Harvard, e trouxe um tema que hoje está na crista da onda. E você colheu tantos os frutos que agora você ensina outras pessoas a fazerem o mesmo. Exato. Isso é maravilhoso, isso não tem, né? Isso é lindo. E então, essa organização, ela é muito importante para a gente chegar e comunicar claramente por que a gente está aqui, onde que a gente quer chegar. E acho que o que eu te falei, né, dessa coisa da gente sentir a segurança para caminhar, para que não seja um processo estressante. Profissionalmente, acho que a mentoria me trouxe isso. Me deu segurança de, não, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Segurança e um empurrãozinho, né? Que às vezes a gente fica ali meio em cima do muro e aí daqui 15 dias o Lourenço vai me cobrar, então deixa eu fazer. É accountability, né? A prestação de contas. Não, muito, muito interessante e repito mais uma vez, está tudo em você. Você é muito perspicaz, muito executora. E eu estou no seu grupo, eu recomendo todos que entrem lá no grupo. É muito legal o engajamento que você tem lá e como você leva ciência. E é uma ciência nova que muitos precisam disso e a gente precisa aprender para passar para frente. Eu quero falar assim, como que você está imaginando o futuro da Regina, assim, os próximos anos, onde que você quer chegar? Vamos fazer um overview, assim, daqui para frente aqui. Onde que você quer chegar? Lorenzo, eu vejo que nós, médicos, a gente precisa muito olhar pra gente mesmo, né? E a gente precisa dessa linguagem científica para que a gente consiga entender e aderir a essas práticas mesmo, da gente se cuidar com saúde, porque senão o sistema de saúde vai quebrar daqui a pouco, né? E ele vai quebrar pela questão financeira, mas vai quebrar porque a gente, médico, não vai ter condição
física e de saúde de se sustentar trabalhando. Então, o que eu vejo daqui para frente é o meu lugar muito nesse suporte aos colegas médicos, no sentido da gente ter uma produtividade saudável dentro da nossa saúde, para que a gente tenha um negócio financeiramente saudável, mas que também a gente, como profissional, seja saudável. Eu gosto de brincar que sem CPF não tem CNPJ, né? Então, eu me vejo muito nesse lugar, assim, de trazer o suporte que os médicos precisam para seguir uma vida saudável e ter um negócio saudável. E isso eu vejo muito vindo através da educação médica. Então, eu tô mirando nisso aí no futuro. E você tá executando muito bem. Você já está sendo convidada para várias palestras, vários congressos. E esse caminho você já percorreu e só coisas boas que vêm pela frente. Mas para encerrar, a Regina Chamon fica estressada? Esses dias a gente conversou sobre isso, né, Lorenzo? Porque o estresse é algo do ser humano. A Regina Chamon, antes de professora de meditação, de especialista em estresse, é um ser humano. Então, sim, eu fico estressada, eu tenho os meus momentos de angústia, de preocupação. A grande diferença é que hoje eu consigo reconhecer isso rápido e eu tenho um repertório muito amplo de estratégias que me permite sair rápido dessa condição, né? Então eu não fico mais adoecida por um período longo, irritada, brigando com a família inteira. Eu, algumas vezes, entro nesse processo, mas eu sei o caminho de volta e a volta é cada vez mais rápida, né? Então, o gerenciamento de estresse é isso. Não é a gente não viver o estresse nunca mais, mas é a gente reconhecer rapidamente e conseguir sair dele de forma efetiva. Amiga, sensacional. Isso é muito legal que a gente falou recentemente, né? E às vezes, porque a Regina, ela ensina sobre isso, ela não estressa. Não. Imagina, quem dera. Mas muito bom esse papo aqui com você. Parabéns, é muito bom trabalhar com você. Acho você uma mulher extremamente corajosa, de garra, fibra, corre atrás dos seus sonhos. E você está fazendo um trabalho maravilhoso nacionalmente. E você foi pioneira em trazer isso aqui para o Brasil. E você merece tudo de bom, porque, de fato, é um tema negligenciado e que tem muito ainda pela frente para a gente aprender enquanto paciente zero, mas que todo profissional, dentro da sua especialidade, dentro de um plano de acompanhamento, sim, eu defendo que todo profissional tem que ter um plano de acompanhamento, porque assim que ele vai entregar valor para o paciente, tem que manejar o estresse dos seus pacientes. Então, sucesso para você e muito obrigado pela presença aqui. Obrigada pelo apoio de sempre, né? Você sabe, eu sempre te falo que o podcast Desestresse, ele só existe por sua causa. Você me deu um baita estímulo no começo e fico muito feliz da gente estar caminhando juntos nessa jornada. Obrigada. Valeu, Regina. Sigam ela, @Regina, Doutora Sangue Bom, Doutora Sangue Bom, e você vai conhecer o podcast, o grupo, e vai valer muito a pena. Obrigado pela sua audiência. Lembrando, mais uma vez, 29 e 30 de novembro, imersão da SD Escola de Negócios na cidade de São Paulo. O link está aqui na descrição e tem o @Lorenzo Tomé para você me pedir a ementa, o material. E eu vou ficar muito feliz de te apresentar e te conhecer pessoalmente. Obrigado e até a semana que vem.